Olá, agricultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Sou Pedro Mendes e assim como você, também um agricultor esportivo, também um criador, também um preservador desse galo combatente maravilhoso. Um abraço a todos vocês. Hoje falaremos de um assunto muito delicado. Na verdade, bateremos um papo e procuraremos passar uma orientação comportamental aos agricultores esportivos, criadores e preservadores. Tá? Falaremos da situação de intervenções policiais e de autoridades ambientais nos eventos galísticos, nos eventos de avicultura esportiva, ok? Faremos um passo a passo de como tudo acontece e de como devemos nos comportar e proceder diante de tal situação, por vezes constrangedora. Ok, pessoal? Nós sabemos que existem 3 tipos de eventos que nós participamos: os eventos de leilões, os eventos de exposições e os eventos para seleção de reprodutores. Independente de qual seja o evento que esteja acontecendo, o modus operandi, a maneira de agir das polícias, dos órgãos ambientais e das autoridades judiciárias e ambientais é bastante semelhante, quase que uma doutrina, ok? Então vamos lá, vamos ver primeiro como tudo acontece. Pessoal, primeira coisa, geralmente essas intervenções policiais, na sua maioria absoluta das ocasiões, são realizadas por haver uma denúncia, tá? Então há uma denúncia e essa denúncia vai ser averiguada pelos órgãos operacionais. Um fato interessante, tá? E inclusive muito desrespeitoso a todas as pessoas que fazem parte da avicultura esportiva. Essas denúncias vêm sempre recheadas, tá? Então nunca se denuncia realmente o que está acontecendo. Essas denúncias vêm recheadas de acusações de inúmeros crimes que o denunciante imagina no seu maravilhoso mundo de Bob, na sua cabecinha preconceituosa, ideologicamente doutrinada, pensando ele estar fazendo um grande favor à causa animal e à sociedade, quando na verdade é o contrário, e recheia essa denúncia nos acusando os avicultores esportivos de crimes diversos. Então, as autoridades que ali se dirigem, elas criam automaticamente um nível de tensão muito grande nas suas ações, porque imaginam realmente que, de acordo com a denúncia, há ali o cometimento de inúmeros crimes. Outra coisa que eleva bastante a atenção dessa abordagem é o fato do grande número de pessoas que geralmente fazem parte desses eventos. A doutrina policial estabelece que não se deve abordar uma quantidade de pessoas superior ao efetivo policial que realiza a abordagem. Nos eventos de avicultura esportiva, nos eventos galísticos, qualquer que seja, tem sempre um grande número de pessoas, naturalmente muito superior à quantidade de agentes que faz as abordagens ao qual foram destinadas por causa da denúncia. Então notem que o nível de tensão é muito grande, por causa de inferioridade numérica e porque as autoridades que ali se dirigem imaginam uma situação que, se de fato acontecesse, merecia realmente toda a energia necessária para contê-la. Então eles chegam de maneira muito enérgica, até mesmo para resguardar sua própria segurança, e eles estão corretíssimos, porque não se presta segurança à sociedade se você, que é o agente de segurança, não estiver seguro. Então primeiro a segurança do agente de segurança. Então ele chega de maneira enérgica, tá? E é a maneira correta. O que é que acontece? E, gente, isso é uma averiguação de uma denúncia, uma abordagem, uma verificação de uma situação hipotética que se tem na denúncia, tá? Mas o policial tem que estar preparado para o pior, e esperar sempre o melhor, mas deve estar preparado para o pior, para o que vier. Nós não podemos, de forma alguma, confrontar avicultor esportivo. Jamais confronte, aquela operação, aqueles agentes no momento de sua abordagem. Muito menos corram. Correr não é opção. Por quê? O que seria uma averiguação no momento que você corre se transforma em uma caçada?
O que era uma suspeita se torna uma certeza. E ali você dá realmente motivos para que o policiamento ou os agentes ambientais ou quem quer que esteja naquela situação lhe trate, né, com a suspeição ainda maior de que você estaria realmente cometendo um crime. Então correr jamais é uma opção. Confrontar ou questionar aquela ação, muito menos ainda. Então como devemos proceder? Primeiro, policiamento entrando no evento, todo mundo paradinho, para as atividades, fica todo mundo em seu local, em silêncio, tranquilo, para ouvir as determinações daquele efetivo. Normalmente, o que é que eles vão fazer? Vão determinar que cada um que esteja ali se posicione, né, em situação de abordagem. Cumpram as determinações. Já falei, o nível de tensão é muito alto por diversos motivos. Então cumpra, nunca questione. Eu sou um cidadão de bem, eu não vou me postar dessa forma para ser abordado. Não tem escrito na sua testa, nem o policial tem um leitor que identifique que você é um cidadão de bem, um leitor óptico ou de pensamento. Não existe isso. Eu sou advogado, eu entendo meus direitos. Ótimo, é uma pessoa instruída, sabe que aquela situação requer sua colaboração com o efetivo. Eu sou organizador do evento, eu sou membro de associação, sou presidente da associação, cumpra as determinações policiais, independente de qualquer coisa. Eu sou policial, melhor ainda, sabe o procedimento, cumpra as determinações policiais. Fazendo isso, uma vez a abordagem sendo feita e se verificando que não há nada daquilo que existe na denúncia, que aqueles crimes que rechearam, né, aquela denúncia não existem ali, o nível de tensão naturalmente vai baixar, porque eles vão perceber que não estão lidando numa situação de periculosidade absoluta, como era no início, tá? E a partir desse momento que se verifica que não há armas, que não há droga, que não há nenhum crime, abre-se a possibilidade de um diálogo, até mesmo porque os agentes vão procurar informações do que realmente está acontecendo ali, quem são os organizadores, quem são os participantes, o que cada um está ali fazendo, assistindo, participando, comprando, vendendo, enfim, qualquer que sejam as suas atividades. Nesse momento, abre-se uma situação de diálogo, onde principalmente o organizador do evento, vai poder explicar a real situação daquela ocasião, daquela reunião, tá? Outra situação, toda ocorrência, isso é doutrina também, toda ocorrência acaba na delegacia. Então a ocorrência vai acabar na delegacia. Pessoas vão ser conduzidas, tá? Sobre que acusação? Sobre a acusação de maus tratos que eles imaginam que há. Vejam, a acusação, não é uma certeza, é apenas uma acusação. A atitude mais coerente é conduzir o organizador do evento com alguma testemunha, e se tiver alguma ave que eles entendam que sofreu maus tratos, conduzir a ave. Às vezes se procede dessa forma, às vezes se procede conduzindo também os proprietários das aves, às vezes se procede conduzindo todo mundo. Mais uma vez, não reajam, não se coloquem contra o policiamento, colaborem com a situação. A ação policial não é o momento de provarmos nossos direitos, nossa inocência ou nossa condição de cidadão de bem, cumpridor da lei, pagador de impostos e verdadeiros ambientalistas que preservam o galo moura brasileiro. Não é o momento é na ação judicial. Chegando à delegacia, sigam com eles, chegando à delegacia, se for firmada a acusação da possibilidade de ter havido maus tratos, será feito um TCO, que nada mais é do que um termo circunstancial de ocorrência, em onde você se compromete a comparecer à justiça, tá? Para lá, no primeiro momento, ser submetido a uma opção de transação penal, que eu não aconselho, tá? Eu aconselho não realizar a transação penal, que é aquele acordo com a justiça, para se pagar a cesta básica, ou se submeter a algum trabalho voluntário. Não faça, siga a ação penal, que na ação penal você terá a oportunidade de provar a sua inocência. A ação penal é um processo onde o Estado busca provar um crime cometido e busca punir quem cometeu o crime, mas também no processo, é na ação penal que se dá a oportunidade de se provar a inocência, e é lá que nós temos
a condição de argumentar, a condição de exercer o contraditório e a ampla defesa e a condição de provar nossa inocência e nossa condição de criadores e de preservadores do Galo Moura e não de criminosos, tá ok? Então, siga as orientações policiais, não questione, não é o momento, na ação policial não é momento de correr jamais, questionar ou afrontar o policiamento jamais, siga as determinações. A ação policial, repito, não é o momento de questionar, de argumentar ou de tentar provar a inocência. Esse momento é na ação penal. A acusação será uma acusação de menor potencial ofensivo, onde será apenas realizado um TCO, você será liberado imediatamente e ficar livre para ir para casa e depois comparecer à justiça, tá? Outra coisa que normalmente é feito, as aves, por vezes, algumas vezes são apreendidas e é colocado alguém como fiel depositário. Eu já fiquei como fiel depositário das aves. É um erro, é um grande erro, porque você atrai para si toda a responsabilidade de dever de cuidar daquelas aves. E tudo que acontecer com essas aves, você terá a responsabilidade sobre elas. Então, não aconselho a ficar como fiel depositário. No meu caso, inclusive, todas as aves de vários proprietários ficaram sob minha guarda, me emitiram multa para mim, de todas as aves, sob uma acusação de maus tratos, que estamos brigando na justiça. E aí tenho certeza que sairemos vitoriosos. Então, se eles apreenderem as aves, deixem que o Estado, através de seus agentes, assuma suas responsabilidades e o dever de cuidado dessas aves. Imediatamente também peticionem, solicitando que a posse dessas aves sejam devolvidas aos senhores, porque a propriedade continua sendo do avicultor esportivo. A Constituição é muito clara, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Se quer processo, há uma acusação policial de maus tratos, o processo vai haver na frente. Então as aves continuam sendo suas, o direito de propriedade continua sendo seu, você terá perdido a posse apenas para o Estado, que passa a ter o dever e a obrigação de cuidar dessas aves. E se ao momento que você peticionar, você ganhar, você avicultor esportivo, ganhar o direito de ter a posse de suas aves de volta, repito, que a propriedade continua sendo sua, essas aves, o Estado terá o dever de devolver essas suas aves tão bem cuidadas quanto estavam com você. Se eles negligenciarem isso aí, serão submetidos a ações de indenizatórias, inclusive, né, pela perda das suas aves ou por qualquer dano a elas sofridos. Lembre-se, o galo tem um valor e tem um preço, tem um valor pecuniário, tem um preço pecuniário e tem um valor sentimental que cada proprietário, cada avicultor apaixonado nutre por sua ave. Vamos lembrar também, quanto ao dever do Estado de cuidar, a Lei 9.605, a Lei 13.052 de 2014, que altera o artigo 25 da Lei 9.605 de 98, em seus parágrafos 1º e 2º, estabelecendo que qualquer animal apreendido sob alegação de maus tratos deve ser prioritariamente devolvido ao seu habitat natural. Se não for possível por questões sanitárias ou qualquer outra situação, deve ser conduzido a um local adequado para ser cuidado por pessoas habilitadas. Sugere como local adequado zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas. Tá? Isso no parágrafo 1º, e estabelece no parágrafo 2º que as autoridades responsáveis pela ação têm o dever de cuidar do bem-estar físico, do bem-estar animal desses animais ou aves ou qualquer que seja apreendidos durante a autuação, trajeto e entrega ao órgão que ficará sob guarda e sob responsabilidade de cuidar do bem-estar físico, da saúde dessas aves ou desses animais. Então o Estado terá o dever de cuidar e deverá assumir isso. Não assuma os deveres do Estado, não se posicione, não aceite ser, não seja fiel depositário, não seja voluntário a ser fiel depositário, porque você atrairá para si uma responsabilidade e um dever de cuidar que não é justo e que não é seu, é do Estado. Ok, minha gente? Então as orientações são essas, sempre muita tranquilidade nessa situação. Eu sei que é uma situação de tensão, mas sempre muita tranquilidade, correr jamais, questionar o policiamento jamais, confrontar o policiamento jamais. A ação policial não é o momento para isso, não é o momento de você provar a sua inocência, isso é na ação penal. Se você for levado à delegacia e for feito o TCO, vá à audiência de transação penal, não aceite acordo,
externe sua vontade de ação penal para provar a sua inocência, tá? É assim que construiremos jurisprudência favorável à nossa causa. É assim, se portando como homens e mulheres de bem, cumpridores de seus deveres, pagadores de impostos, que vivem dentro dos limites da lei e não à margem deles, provando isso, que nós reverteremos a nossa situação, provando, antes de tudo, acima de tudo, nossa condição de preservadores e não de maltratores dessa ave combatente. Vamos lembrar que só se preserva algo mantendo suas características essenciais. E uma das principais liberdades dos animais estabelecidos pela Associação Mundial de Veterinária é que eles tenham a liberdade de exercer seus comportamentos mais normais, seu modo de vida, seus instintos. E ao galo Mura, nós permitimos que eles exerçam os seus instintos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, espero que seja útil essas orientações, tá? Vamos lembrar, galismo é tradição, galismo é cultura, galismo é esporte, galismo é acima de tudo, preservação. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!